As cartas de Paulo acho que não renderam tanta discussão como nos dias de hoje. Porém, não é porque hoje elas dão mais discussão que antes não geraram certa preocupação e também certa cautela para com elas. As cartas de Paulo são um item da Bíblia que deve ser lido com absoluta inteligência, com extrema cautela, com a mente muito parecida com a mente de Paulo, um homem culto, sábio e que sabia como se expressar e como escrever para cada um. Continue conosco para saber mais sobre isso no nosso canal Estudo Divino. Bem, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e quero falar hoje sobre as cartas de Paulo. O livro, a Bíblia, é composto de várias partes a qual ela quer atingir. Por exemplo, ela quer atingir um contexto, ela quer abrangir, na verdade, acho que essa seria a palavra ideal, ela quer abrangir a história. Então nós vamos para o livro de Gênesis, Êxodo, nós vamos ver livros históricos que vão contar a história. Nos próprios evangelhos mesmo, tem muita história. História de Jesus ressuscitando Lázaro, história de Pedro se convertendo, negando Jesus por 3 vezes, a história de Judas que se suicidou. Enfim, tem várias histórias também. Tem a parte poética, livros como Salmos, Provérbios, uma parte poética, aquela parte que ele estava inspirado ali, ele falou, vou escrever uma coisa sobre Deus. Isso é muito lindo. Existe também a parte de cartas. Existem as cartas de Pedro, a carta de Judas. Existem outras cartas de outras pessoas que direcionaram para as igrejas, de João. Mas existem as cartas de Paulo, que são as que mais tem na Bíblia. E as cartas de Paulo é as que geram mais discussões, porque ela, além de ter temas muito polêmicos, ela tem temas que a gente muitas vezes fica sem entender e tiramos conclusões precipitadas. Por que elas são cartas que possuem temas tão difíceis, tão complexos, tão polêmicos? Porque elas foram escritas para pessoas que estavam fora de Israel. Tá certo que tem a carta aos Hebreus, que muitos dizem que foi de Paulo, né? Mas a maioria das cartas confirmadas que é de Paulo são para pessoas ou para outras pessoas que vão lidar com gentios, com povos de outras nações, com pessoas que tinham outros costumes. Então, pense só, um evangelho que saiu ali do povo de Israel, baseado nessa nova aliança que Jesus fez, que queria fazer com Israel, mas aí ela expeliu para o mundo todo para provocar ciúmes em Israel, como mesmo está na palavra. E aí o povo de Israel não aceita Jesus e aí Jesus vai para todos, vai para os gentios. E aí esse evangelho chega em locais, por exemplo, como, se eu não me engano, em Tessalônica, e Paulo chega lá e fala bem assim, receberam o Espírito Santo quando creram? E aí eles falam bem assim, mas nós nem ouvimos falar de Espírito Santo, que haja Espírito Santo. E aí Paulo fala, como assim? Em qual batismo vocês são batizados então? E eles falam no batismo de João. Só tinha chegado a informação do batismo de João para eles. Não haviam ouvido falar que havia Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo já tinha repousado sobre o povo lá no dia de Pentecoste. Então, e já era uma promessa de Cristo, olha só. Então imagina quantas coisas que aquele povo não sabia sobre os costumes judaicos, sobre as coisas e tudo mais. Então, Paulo tem que saber lidar com as pessoas das outras nações. Ele acho que é a pessoa ideal para isso, porque ele era um homem culto, falava vários idiomas, tinha já interação com outras nações, mesmo quando
era ainda perseguidor, quando era perseguidor dos cristãos. E aí Paulo sai e ele fala muitas coisas para as pessoas e depois ele vai embora e as pessoas escrevem cartas para ele questionando: Paulo, e agora, meu, acerca do casamento? Olha, acerca do casamento, tal. Paulo, e agora acerca das coisas que são sacrificadas aos ídolos? Olha, acerca dessas coisas, tal. E Paulo escreve vários conselhos para aquelas pessoas, né? E cada região você vê que tinham problemas distintos. Né? Os Gálatas tinham um tipo de problema, os Coríntios tinham outro tipo de problema, né? Os Efésios tinham outro tipo de problema, cada um tinha um tipo de problema e eles queriam saber como resolver, como solucionar. E Paulo se faz, como ele diz, judeu para os que eram judeu, gentio para os que eram gentios, sem lei para os que estavam sem lei, mesmo estando ele debaixo da lei de Cristo, como ele explica, ele se faz tudo para todos, abrangindo o Evangelho da forma mais pura e livre possível. Como Jesus disse, se o Filho o libertar, vocês serão livres. Mostrando que a coisa é simples de funcionar. Só que as pessoas às vezes pegam certas palavras e elas distorcem conforme o seu próprio entendimento. E isso já dizia Pedro. Cuidado com as cartas de Paulo, porque tem coisas difíceis de entender. Por quê? Porque ele escreveu para determinada nação. Vou dar um exemplo, sem crítica nenhuma a religião nenhuma, mas há religiões que obrigam o uso do véu nas mulheres, baseados numa passagem que Paulo fala lá em Coríntios 11, 1 Coríntios 11, sobre a mulher andar tosquiada, ou seja, com a cabeça raspada, ou usar o véu. Então, o que acontece? Paulo, na continuação, diz, se alguém quiser ser contencioso contra isso, se quiser ser contra isso, saiba que nem nós, nem as igrejas de Deus seguem tais costumes. Então ele mostra que aquilo são costumes apenas. E há pessoas que tomam aquilo como obrigação, assim como o não poder casar de lideranças da igreja, baseando-se em algum apóstolo, alguém que não quis casar. Paulo mesmo foi um deles, né? Preferia não casar, mas diz, se não consegue se conter, case-se. Enfim, irmãos, hoje eu estou aqui para alertar vocês sobre a cautela na hora de ler as cartas de Paulo. As cartas de Paulo nos dias de hoje, acho que devem sempre ser lidas, levando em consideração o contexto histórico da época. Vou dar um exemplo para vocês. O contexto histórico diz que Corinto era uma cidade que tinha muitas prostitutas, porque era uma cidade praiana. E por isso que a igreja de Corinto, ela tomou essa atitude de pedir para as mulheres cobrirem a cabeça com véu ou andarem com a cabeça raspada, porque as prostitutas andavam com os cabelos soltos e longos. E para que as pessoas que chegavam ali naquele porto não confundissem as mulheres cristãs de boa fé com prostitutas, a igreja decidiu fazer essa separação. Porém, se alguma mulher quiser ser contenciosa a isso daí, não quer dizer que ela vai para o inferno. Não quer dizer que ela vai simplesmente descumprir uma lei de Deus. Então Paulo fala, isso aí não vai edificar ninguém. Assim como ele fala em outras partes com relação ao alimento, à guarda do sábado, né? Aos dias de festas, as pessoas se julgavam por conta da comida e da bebida. Não vos julgueis por conta da comida e da bebida, porque o reino do céu não é feito disso, Paulo dizia. Então nós temos que saber ler as cartas de Paulo com muita cautela, muita precaução e principalmente ouvir o que Jesus falou. Porque Paulo dá muitos conselhos, mas conselhos dele. Muitas vezes ele diz, fala como um homem. Eu digo, não Senhor. Então ele está dando um conselho dele. Porém, se o Senhor Jesus está ordenando uma outra coisa, bom é que a gente siga ao Senhor Jesus. Lembre-se do que disse Deus quando falou lá do céu. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi a ele. Ele não pediu para ouvir a ninguém mais. Pediu para ouvir a ele. Não pediu para ouvir João, não pediu para ouvir Pedro, não pediu para ouvir Salomão, Davi, Tiago. Ele pediu para ouvir Jesus. Escute o que Jesus diz.
Se Jesus diz A, é A. Não procure fazer B só porque alguém disse, mesmo sendo ele apóstolo. Repare, por exemplo, Jesus diz para que nós confessemos nossos pecados para Deus, para que nós vamos para o nosso quarto e confessemos nosso pecado ao Pai, porque Ele é justo e bom para nos perdoar. Isso é confirmado, acho que em uma das cartas de Paulo. Já Tiago acha que é bom confessarmos os nossos pecados para os homens. Só que isso é um conselho de Tiago. A gente vai para o inferno se seguir o conselho de Tiago? Não. É só um conselho para que você possa viver melhor. Confesse os pecados a Deus. Porque tem muita gente aí confessando seus pecados para os outros e não confessam a Deus. Né? Ou até mesmo confessam a Deus e confessam para os outros. Aí os outros vão lá e põem no ouvido do outro, que põe no ouvido do outro, vira uma fofoca, vira uma bagunça. Se tivesse ouvido só Jesus, talvez não tinha acontecido isso. Então, tomemos muita cautela ao ler as cartas de Paulo. Né? Tem cartas que ele direciona a lugares, tem cartas que ele direciona a Timóteo e por aí vai. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo aqui no nosso canal.